Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre conhecer a si mesma. É uma jornada difícil, muitas vezes desafiadora. Patrícia, você já se perguntou por que às vezes a gente não aceita quem a gente é? Como é difícil, às vezes, aceitar quem a gente é de verdade? Já me perguntei, é muito difícil e é por isso que nós trouxemos aqui hoje a Samara Rodrigues. Ela é analista junguiana, psicanalista, professora, intérprete. Ela também é revisora e orientadora de trabalhos acadêmicos na área de psicologia analítica. E a Samara, ela conduz vários atendimentos individuais e também para casais, tá, gente? Em português e em inglês. A gente quer saber muito sobre tudo isso. Ela tem uma família, inclusive, de 4 gatos, 2 cachorros, né, Samara? Sim, sou eu e meus pets. Sim. Ah, maravilha! Muito prazer em te receber aqui, Samara. É uma honra poder conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, Patrícia, Andréia. Agradeço o convite e vamos lá que a gente tem muito papo, que seja uma tarde legal. Eu tenho certeza que vai ser, que eu já tô curiosíssima. E para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua jornada, né? Rumo à psicanálise e depois, né, a trajetória Jung. Como que foi todo esse processo? Sim. Bom, eu sou Samara Rodrigues, eu sou natural de São Roque, aqui do interior de São Paulo. E eu vim para São Paulo com 18 anos para estudar letras na USP. E, curiosamente, quando eu olho para minha história, eu não tinha uma presença da psicologia ou da terapia, não era algo que a gente se falava na época. Tanto que havia, inclusive, preconceito na minha família, que qualquer coisa que fosse psicológico era frescura, tal. Então, quando eu penso, criança, quando a gente começa a pensar em profissão, eu nunca pensei em fazer psicologia ou estudar nada na área de saúde mental, simplesmente porque a gente não tratava sobre isso, não falava. Mas eu queria ser astrônoma e arqueóloga. Então eu lembro que eu gostava de olhar para o céu e eu falava assim, nossa, eu quero estudar as estrelas, eu quero ser astrônoma. Ou eu ficava muito na Terra, brincava muito na Terra, eu falava assim, eu quero estudar arqueologia, eu quero saber como as coisas existem até hoje, como que é o passado. Mas eu também gostava muito de ser professora, então coitado do meu irmão, botava ele pra brincar de sala de aula comigo. Então eu já tinha essas ideias que quando eu olho hoje eu falo assim, nossa, isso é uma metáfora de já querer lidar com o desconhecido, com um mundo além de mim. Então eu sou bastante extrovertida. Eu sempre me interessei muito pelo mundo interno, o que as pessoas estão pensando, como que elas sentem e tudo mais. Só que eu não tinha, no meu entorno, nenhum acesso a isso. E daí eu cresci, eu fui estudar letras para ser professora e queria, né, millennial, assim, eu queria ter uma carreira de sucesso, queria me desenvolver, então eu falei assim, vou seguir a carreira acadêmica. Então eu falei assim, fiz a graduação, aí entrei no mestrado, falei, nossa, tô feita, vou fazer doutorado, vou ser professora universitária e é isso. Só que no mestrado eu comecei a ter, assim, o sofrimento psíquico ele começou a aumentar mais do que foi até então, porque quando eu olho, eu já sofria, eu tinha crise de ansiedade e tudo, mas eu não sabia, eu tive que lidar isso assim intuitivamente, sozinha, porque não se falava sobre isso, não tinha acesso. Então, eu só fui realmente ir para terapia quando minhas amigas falaram assim, então, você pode fazer terapia, porque você não tenta e tudo. E aí eu conheci uma freudiana, fiquei com ela uns 3 anos, tinha até sessões de hipnose. E eu me apaixonei tanto por ter aquele momento, aquele espaço que eu podia falar de mim, das minhas emoções, olhar para os meus traumas. Eu já tinha um mundo interno muito rico que eu já ficava ali tentando resolver as coisas comigo mesma, mas estava extremamente inconsciente de tudo aquilo. E daí, no próprio processo terapêutico, ela já naquela época me incentivava, assim, ela falou assim, acho que você leva jeito para isso e tal, mas eu estava numa outra, né, carreira. Mas eu fiquei esse tempo com ela
E eu vi que, assim, quando eu terminei o mestrado, que eu ia pro doutorado, eu falei assim, ai, eu não quero acho que não é esse mundo acadêmico, tudo, porque eu gostava muito também de ver mudanças na vida das pessoas na prática. E o mundo acadêmico, ele é muito importante, a gente produzir conhecimento e tudo, mas eu estava na área da educação, ali, de língua, de ensino de língua. Língua inglesa, que para mim também estudar uma língua estrangeira era uma forma de eu entender um mundo novo, como que uma outra cabeça pensava. Para mim era muito fascinante, eu sabia assim, como assim você pode falar uma outra língua, ver o mundo de uma outra forma. Então eu já estava numa busca ali de entender essas diferenças. Mas estava muito distante aquela vida acadêmica da prática, do dia a dia, das necessidades. E eu também olhando para as minhas necessidades emocionais ali, que no mundo acadêmico, eu estava assim, negligenciando. Eu só estava pensando em carreira, estava pensando não estava cuidando desses outros aspectos. Aí foi quando eu falei assim, acho que deixa eu estudar psicanálise, deixa eu ver como que é isso. Só que nesse meio tempo eu casei, me mudei, e daí eu fui procurar uma outra terapeuta, e foi quando eu conheci uma psicóloga, que ela é psicanalista também, analista junguiana. Fiquei com ela 10 anos em análise pessoal. E ali eu entrei para o grupo de supervisão e comecei uma formação com o marido dela, que dá a formação de teoria junguiana, que foi uma formação, uma especialização assim, que durou 7 anos. Porque ele fazia cada módulo, né, bem denso, bem demorado. E eu me apaixonei por esse caminho. E daí, logo foi tudo muito rápido. No primeiro ano que eu... Vocês podem me cortar, gente, porque eu também... Pode continuar falando. No primeiro ano de terapia, que foi em 2013... eu terminei o mestrado em 2012, foi nessa mudança. Naquele mesmo ano, eu entrei para o grupo de supervisão clínica dela, assim como ouvinte. Eu comecei a estudar a teoria junguiana. E eu falei assim, é isso que eu quero. Não quero mais a vida acadêmica, eu quero... eu falei assim, essa transformação pessoal, ela não precisa ser só do coletivo. O coletivo é formado por indivíduos. Então, eu posso fazer isso de modo individual. Esse trabalho 1 a 1 para lidar com as emoções é fantástico. E como assim, eu já tinha uma experiência acadêmica, eu sabia que a gente também não é feito de um autor só, que a gente não pode ficar, né, tendo um seguidor só. Eu fui estudar, fiz uma formação com ela também de freudiana, lacaniana, sempre me interessei por outras abordagens também, para encontrar a minha forma de trabalhar. Porque, já citando Jung, né, que eu adoro, claro que ele é o principal, assim, mas são muitos autores, quando tem aquela citação famosa dele, fala quando conheça todas as... Peraí que eu não vou lembrar certinho a citação. Mas ele fala, conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso me norteia muito, assim, porque me tocou muito, porque a relação analítica, ela é uma relação íntima, ela é uma relação de amor, você está ali num contato frequente e acompanhando a pessoa naquelas angústias no mundo interno dela. De acolhimento mesmo, né? E de acolhimento, e de enfrentamento, de provocação. E você precisa estar ali por quem você é, né? A gente diz que o psicanalista, o analista, ele trabalha com o próprio corpo. A gente trabalha, não é diferente de um ator, que, né, é o corpo, mas é diferente no sentido que a nossa alma é o nosso ser. Porque a gente também vai ser transformado naquele processo. Né? No começo eu achava até um privilégio. Eu falei, gente, eu ganho a sessão, mas eu ganho também. Né? Claro que eu ganho pela responsabilidade do processo, mas você é transformado junto, você está fazendo aquilo junto. É um aprendizado, né? Cada sessão. É um encontro, é um desafio às vezes, mas é transformador para o analista também, sempre é. Legal. E todas essas vivências como professora, analista, intérprete, tudo isso te ajudou ou te ajuda ainda? Você acha que todas essas vivências, elas meio que se complementam para que hoje você consiga atuar com autodesenvolvimento? Como que você acha que tudo isso faz parte da tua jornada? Sim, eu acho que essa busca, né, por
caminhos ali, eu já estava numa busca de mim mesma, no fim das contas. Carreira sempre foi importante para mim, né? Sempre quis me desenvolver nisso, mas o meu autodesenvolvimento era uma busca. E justamente porque eu sou muito inconsciente de mim, por ser muito inconsciente de mim mesma, de não saber reconhecer direito as minhas próprias emoções, de né, ir passando por cima e não atender as minhas necessidades, por tá tentando me conhecer mesmo, assim, entender minhas motivações. A minha busca não só para aquilo que eu posso oferecer e acompanhar as pessoas, mas para mim mesma, no fim das contas. Então, né, aprender o inglês, né, trabalhar como professora, intérprete, eu falo que eu até tentei, assim, uma coisa meio artística, fazer teatro e tal, mas ficou só no hobby mesmo, porque eu não tenho talento. Mas traduzir entre um universo e outro, né, em línguas diferentes, mas principalmente a tradução do inconsciente. Porque o inconsciente para mim é fascinante, que é esse mundo interno rico, que ele é tão real quanto o nosso mundo externo. E ele vem através de muitos símbolos, como sonhos, como os atos falhos, aquilo que a gente, né, as palhaçadas da vida, assim, que a gente pode levar a vida tão a sério. Então, acho que tudo isso contribuiu, porque no fundo, não só pensando em carreira que eu penso, mas é uma busca de mim. E hoje eu falo que é um trabalho colaborativo, é uma collab. Então, eu tô aqui no meu desenvolvimento, mas estou acompanhando outras pessoas juntos comigo no desenvolvimento delas. O tema central hoje do nosso bate-papo, ele é muito forte, né? As pessoas que não gostam do que encontram quando vão em busca desse autoconhecimento. Por que é tão difícil para algumas pessoas esse medo, né? Por que as pessoas têm medo, às vezes, do que elas vão encontrar quando elas olham para si? Andréia, então... Trabalhar com terapia, né? Todo mundo fala assim, tem que fazer terapia, todo mundo devia fazer terapia. De fato, né? Eu sou a primeira a dizer, todo mundo que queira fazer terapia deveria fazer terapia. Mas precisa se querer, porque a gente usa um mecanismo de defesa bem comum, que é a projeção. Então, o nosso primeiro movimento é ver no outro, é ver no nosso meio o problema da nossa vida, né? Então, a gente vai reclamar, e às vezes precisa reclamar mesmo, do que nos faz sofrer. Então, eu sofro por N motivos. Eu sofro porque minha mãe não ligou para mim, eu sofro pela minha criação, eu sofro porque eu não tive recursos, eu sofro por muitas coisas. Só que, ok, muito disso é válido, mas o trabalho da terapia é esse encontro com si mesmo, é confrontar as nossas próprias projeções. Então, a gente fala que uma parte, assim, no início da terapia, a gente fica bastante tempo, deixa a pessoa reclamar, ela vai reclamar, vai falar, e daí, num outro momento, a gente vai começar a olhar para si, falar... Tem uma frase famosa do Freud, que ele fala assim, qual é a sua responsabilidade... qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Nossa, isso é muito forte, isso faz muito sentido. Porque em terapia a gente vai falar o tempo todo, tá, mas qual a sua parte nisso? Por como que você acha que você está fazendo parte nisso? Para que a gente possa voltar, tirar um pouco da projeção, né, desarmar ela e voltar a si para falar assim, nossa, entender as motivações. E assim, o processo terapêutico, ele não é racional. A gente precisa da racionalidade ali na linguagem, tudo na conversa, mas não basta eu saber. Muita gente já vem para terapia já sabendo, fala, eu sei que o problema sou eu sei que eu tenho questões, mas no momento que você começa a trabalhar com aquilo emocionalmente, confrontar, aí quando entra que a gente chama um bloqueio ou uma resistência, né? Então, uma negação, uma resistência. Então, por isso que para fazer terapia tem que ter coragem de querer estar ali lidando, porque no fundo você vai rejeitar. Existem pessoas com mais flexibilidade, mais abertas a encontrar, às vezes, lidar com o eu que às vezes não é tão bonitinho, que é aquele eu que é problemático. A gente até, em algumas outras entrevistas, a gente falou questões, por exemplo, como inveja, como ódio, né, ira. Tem pessoas que têm essa flexibilidade de entender e aceitar que ela tem essas questões. E tem aquelas pessoas que são mais... não quero saber, não quero falar. Como que funciona esse processo terapêutico de fazer aqueles que não têm facilidade de entender? Sim, né? Existe quem é mais...
mais rígido e vai se literalizar mais e vai ser mais resistente, mas também tem aqueles que são mais lisos também. Ele vai dizer, né, por isso que a gente não pode olhar só o discurso, a gente olha também para além do discurso, aquilo que não é dito, né, tudo faz parte da relação terapêutica. Né, da análise, tudo, a forma como a gente se comunica, que faz o contato, agenda, encontra, seja isso presencial ou online, porque é a partir da relação que a gente chama de transferência, que a gente tem com o paciente, que você vai trabalhar essa ideia que a pessoa tem de si, e quando ela estiver mais confortável, ela vai trazer os sofrimentos dela. Então tem gente que assim, fica mais resistente, e outras têm muito mais flexibilidade, tudo, mas muitas vezes está no plano racional. Então ela fala, eu sei que o problema sou eu. Mas quando você tenta levá-la a refletir ou questionar ou coisa, ela se desvia. Então a gente está sempre ali, sair pela culatra, assim. O discurso é muito bom nisso, né? Que a gente manipula e, a manipulação ela não é ruim dependendo do uso que você faz, mas você tem formas de tentar burlar. Porque é uma coisa meio que inconsciente que a pessoa vai fazendo, de certa forma? É inconsciente. Então, às vezes é semiconsciente, né? Às vezes é semiconsciente. Mas eu penso que às vezes tem pessoas que fazem realmente pra, de alguma forma, se proteger. Sim, a gente tem muitos mecanismos de defesa, é o que a gente mais usa o tempo todo, né? Negação, deslocamento, a projeção. E o legal na terapia, pelo menos pra mim, né, e eu como paciente também, é aqueles aha moments, assim, sabe? Que você... Nossa, não... E às vezes vem com sofrimento. Sim. Às vezes fala, não acredito que eu faço isso. Eu tive momentos assim no meu processo, momentos tinha momentos que eu não tinha o que falar, não conseguia ter discurso na minha própria sessão. Você não tinha nem repertório pra falar aquilo. Né, porque ser verborrágica, né, falar muito, não quer dizer que você tá necessariamente em contato. Também é uma defesa. Também pode ser. Parece que vai desviando os assuntos, né? De certa forma, pro tema central. Sim, por isso que, né, o analista, ele tá ali olhando. Eu tenho uma agenda em segundo plano, né? Então eu tô aqui conversando sobre algo, mas eu tô lendo o inconsciente. Então, na abordagem junguiana, a gente tem essa perspectiva de olhar o todo, de olhar a estrutura. Então você amplia um pouco e pensa ali na história da pessoa, nos processos, nos padrões. Então, eu vou e depois devolvo ali uma análise. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer só a última pergunta, Paty, eu prometo. É que agora fiquei muito curiosa. Como você... Bem, eu já disse algumas vezes aqui, estudei psicanálise. A minha ideia era ir para atendimento, eu acabei não dando continuidade, mas eu sou muito apaixonada. E assim, é um divisor de águas na nossa vida. Acho que eu até comentei com você, da gente, processo de autoconhecimento e tudo. Sim. Quando você já tem todo esse conhecimento, você já tem toda essa bagagem, você faz meio que uma autoanálise? Sim, dá pra fazer um processo. Gente, hoje com o ChatGPT, eu já fiz algumas vezes. Não vai, mas eu já treinei o meu chat pra analisar sonho. Porque ele adianta um lado. Só que é isso, o chat ele é bom desde que você consiga alimentá-lo bem, bonitinho, né? assim. E se relacionar com aquilo ali. Mas dá. Só que nada substitui uma relação humana, né? É claro, sem dúvida. Mas dá uma adiantada. Dá uma adiantada. Sim, é um processo de autoanálise, ele é super possível. Mas, assim, você ter isso... Mas é isso, a gente precisa de outro inconsciente para confrontar o nosso. Sim. Então, só isso não. Você pode também fazer uma autoanálise, mas você não pode estar num processo de análise sem um outro inconsciente ali, sem uma outra pessoa. Entendi. Engraçado que eu estava escutando esses dias, falando sobre isso. Sobre o quanto o ChatGPT chegou para mudar essas relações e está mudando, porque agora... Tudo que eu quero uma dica, eu vou no chat. Chat, como falar com a pessoa de uma maneira que não soe grosseiro. Faço muito isso. E às vezes eu quero ser grosseira, mas eu não quero ser tão grosseira. Aí eu vou no chat. Chat, e a forma de se comunicar. Chat, hoje eu estou assim. Então, assim, se tornou uma válvula de escape, né? E tem vários memes agora da gente andando
ao lado do chat. Gente, a minha prima me mandou isso fazendo bullying comigo. Só que Ela sabe que eu gosto. Esses dias eu fiz uma análise porque eu peguei um prompt de algum lugar que tava... Porque a gente segue muitas psicólogas, psiquiatras, enfim. E aí tinha um prompt lá todo bonitinho pra fazer uma análise de si. E eu falei, vou jogar no chat pra ver o que vai dar de mim, né? Aí veio aquele negócio. Só que não é a mesma coisa de você fazer uma... Não, absolutamente. Porque, assim, geralmente, né? Eu que venho de várias sessões de terapia e continuo precisando sempre. Eu acho que nunca vou parar. A gente parece que a gente sai de uma realidade ali e você entende de maneira muito mais complexa. O chat, ele te dá muita informação de uma vez só, que às vezes você não consegue absorver aquilo. Então, as pessoas estão falando muito dessa mudança aí do chat na nossa questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento. Mas não tem sido, não troca a terapia, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, não troca, mas eu adoro tecnologia, né? Eu acho que elas podem ser bem usadas, né? Para acelerar os nossos processos. Então, o chat, ele torna muito mais eficiente coisas que a gente demoraria mais para fazer. Só que a subjetividade não tá lá. A subjetividade a gente só desenvolve com sujeitos, então... alguém com inconsciente, um sujeito com o outro. Ele é até interessante, eu já fico interessada em saber se já tem pesquisas acadêmicas sobre isso, se já estão, né, estudando, já devem estar essas novas relações, porque vai moldar de forma mais rápida. Eu acho que não é nada que a gente já não fazia de alguma forma, mas de forma muito mais acelerada, mais rápida, certos processos. Mas você não tem alma, né? Não tem subjetividade. E principalmente porque muitas vezes o chat, ele é meio que programado a concordar com você. Em todos os aspectos. Ele pode, se você pedir para ele te traçar pontos negativos e positivos de uma coisa, ele vai colocar. Mas se você pedir a sugestão de algo, ele, ótima ideia. Sempre assim, ótima ideia. E o que uma psicóloga estava falando esses dias, eu achei muito interessante, que ela falou, o chat não vai ver se você tá chorando, ele não vai captar as suas expressões. Isso só é na terapia, gente. Porque existe também o gestual, né? Eu imagino que você analisa até os gestos da pessoa. Se ela mexe muito o cabelo, ou se ela tá ansiosa. Se ela tá nervosa. Você sente a pessoa. Exato. Mesmo no online. A voz trêmula, né? Exatamente. Os tons de voz que modificam. Você sente a pessoa. Mas o que eu acho interessante do chat é que ele traz algo do coletivo ali em acesso para uma pessoa. Então, você acaba tendo um referencial que no indivíduo, dependendo se a pessoa tem um ego mais frágil, se ela é mais insegura, ela não sabe se aquilo tem razão de ser ou não. O que é perigoso, porque ela pode acreditar literalmente, nem sempre é tão bom. Principalmente para jovem. Principalmente, que ainda não... E pesquisas, assim, quando você quer dados mesmo, não são bons. E para jovens. Mas ele te dá um acesso a um conhecimento que já está ali do coletivo. Só que não é criativo, né? Ele te limita e nada como uma outra mente para te instigar, para te desconstruir, que isso ele não faz. Eu pedi pro chat fazer... Eu não vou falar de quem foi, mas enfim, eu pedi pro chat fazer análise de um comportamento de uma pessoa que eu achava que era muito estranho. Depois eu conto no off pra vocês. Mas ele me trouxe coisas que eu já havia parado para analisar. Eu falava, isso daqui são pontos muito complicados e traços de uma pessoa que é extremamente controladora. Eu não pedi para ele falar, eu não dei as minhas sugestões do que eu achava que era. E ele foi falando exatamente as coisas que eu já tinha pensado, sabe? Então, assim, de certa forma, ele te ajuda a te dar um norte pra falar, olha, esse comportamento aqui realmente tem algo que você pode procurar ajuda. Então, acho que ele serve pra dar uma norteada, às vezes, quando você tem dúvidas. Ele te abre pra um coletivo, acho que sim, né? Imagina, uma pessoa que tá num relacionamento, em coisas que ela tá muito vidrada, muito obcecada numa coisa só, e ela não tem um convívio, um referencial externo. O chat, ele tenta, né? Ele vai te ligar a algo mais do coletivo. Então, isso eu acho legal. Mas, né, há modos e modos. O ser humano continua sendo ser humano. Exatamente. E uma coisa que eu queria te perguntar, e é uma dúvida que eu acho que é muito comum,
E eu acho que a gente nunca fez essa pergunta aqui no podcast. Eu acho. Que agora qual? Mas eu não tô lembrada. A minha memória também é B12 anda baixa aqui. Então. Mas qual a diferença entre o autoconhecimento e autodesenvolvimento? A gente já fez essa pergunta? Eu acredito que não. Não, e eu quero saber porque realmente são coisas que a gente acha que às vezes fala, eu tô buscando meu autodesenvolvimento, às vezes fala, tô buscando autoconhecimento e parece que são as mesmas coisas. Eu quero saber. Sim, né, uma palavra muito comum, né, quando a gente fala de terapia e tudo, é falar de autoconhecimento. Autodesenvolvimento, vou começar com esse, porque ele é algo natural. Ele é algo natural da alma humana, né? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, morremos. Então, é algo natural. Tanto que eu costumo dizer que, assim, a terapia pode ser uma maneira de você acelerar certos processos para você estar com o seu autodesenvolvimento. Mas a vida em si, só o fato de você estar na vida, vivendo, se relacionando, você já está se desenvolvendo, você está crescendo, você vai amadurecer, né, os baques da vida ali, as coisas que você tem que passar, faz isso. Então, o autodesenvolvimento tem a ver com esse processo de crescimento, amadurecimento, que já é algo natural, já é uma busca da alma humana. O autoconhecimento, ele é uma maneira da gente, como a própria palavra diz, né, se conhecer, mas de que forma, né? De uma forma que não seja somente racional. Porque a gente olhar, né, somos animais, mas a gente pelo menos o que eu sei até hoje, que a gente é o único animal que tem autoconsciência. Né? Nenhum animal sabe que vai morrer ou sabe que está em processo de algo. Então, essa autoconsciência é algo que é inerente a nós e que nos instiga a buscar mais para saber. Só que daí tem o nosso ego que acha que sabe quem a gente é. Ou o outro fala, eu me conheço, ou eu sei quem você é. E Freud, lá no século XXI, já disse, nós não somos seres na nossa própria casa. Né? Nós não somos seres racionais com domínio da nossa vida. Existe impulsos, né? Pulsões, emoções, coisas que a gente não controla. São padrões, que daí o Jung vai expandir, vai dizer, existem padrões que a gente não controla, está inconsciente. Ou seja, a gente tem só acesso através de manifestações, pelo sonho, por atos falhos, por, né, maneiras da gente olhar, mas está inconsciente. Então, o autoconhecimento é uma maneira da gente se tornar mais consciente de si, porque a nossa autoconsciência ela é limitada. E eu falo que acho que eu me tornei terapeuta porque meu inconsciente era muito... eu estava muito no inconsciente, eu estava muito inconsciente de mim mesma. E isso leva a uma não responsabilidade. Você acha que, eu fiz tal, mas você não se responsabiliza por si. E não quer dizer que você não tem responsabilidade mesmo por algo que você causa, ainda que você não assuma isso. É nesses processos, né, de quando a pessoa ela não está inconsciente de si, ela tende a responsabilizar os outros por todas as coisas à sua volta que acontecem consigo? Tende, porque daí tende a entrar num vitimismo, tende a entrar num ai de mim, porque a vida é ruim pra mim. Mas para finalizar a questão do autoconhecimento, ela não é racional. Ela é um produto da experiência da própria terapia. Então, ela é uma experiência afetiva. Então, na terapia, por mais que a gente fale racionalmente, o resultado que a gente tem disso, ele não é racional. Você vai ver depois que passa um tempo e você fala, nossa, me sinto mais madura, nossa, já não sofro do mesmo jeito. Ou sei olhar, sei acolher meu sofrimento de uma outra forma. Então, eu gosto que tenha esse resultado afetivo ali da consciência que você ganha. É que nem o iceberg mesmo que a gente vê nas imagens de inconsciente, né? Que mostra só a pontinha. Eu acho sensacional. Você vai, né? O mar tem essa representação de inconsciente, as águas, né? Das emoções. Então, você vai tendo uma ideia maior sobre... É muito mais profundo, Eu lembrei né? do meu sonho sobre isso, assim, dessa ideia. Então, tem muito a ver com isso, com essa ter mais consciência. E a gente costuma ouvir hoje em dia, né, assim, muito, com as redes sociais, inclusive, né, o termo amor próprio, né, a gente precisa se amar, a gente precisa, enfim, estar de bem consigo mesma, mas a gente entende que quando a gente
fala a palavra se amar, a gente tem que se amar no todo. O que não acontece muitas vezes porque a gente não se conhece de verdade, né? A gente só tem aquela casca que a gente mostra pra todo mundo, mas muitas coisas a gente esconde até de nós mesmos. Como que a gente passa esse processo de busca realmente de se amar? Pois é, ótima pergunta, né? É o que eu penso bastante. A gente ouve muito mesmo, né? Assim, amor próprio, você precisa se amar, tenha amor próprio. E muitas vezes você vê mulheres falando, não, eu me amo e tudo, mas que no fundo há uma defesa ali. Ela tá falando mais para tentar se convencer de que se ama. Porque e agora, assim, eu penso o amor mais como ação, né? Não o amor como aquele estado afetivo, assim, de ser meio romântico, idealizado, não. Um amor quanto ação, a gente precisa ser uma prática. Ali de afeto, de dedicação. Então, se a gente se negligencia demais, se a gente não entra não aprende a amar essas partes que a gente não gosta, porque é possível não gostar e amar. Eu posso não gostar de características minhas, mas eu posso aprender a me amar melhor à medida que eu aprendo a não me negligenciar tanto, a cuidar melhor de mim, a dizer não, né? Essas coisas que a gente escuta. Então, e uma outra coisa na questão do amor próprio é assim, a ideia de você fazer isso sozinha. Então, assim, para eu ter amor próprio, então eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu vou aprender a amar sozinha, eu não preciso de ninguém. Quando é o contrário. Na verdade, para eu aprender a me amar, eu dependo do outro. Então, primeiro eu preciso ter relações e ter um amor de um outro para eu desenvolver o meu amor próprio. É uma contradição em si mesmo. Porque eu só vou desenvolver um amor próprio à medida que eu fui amada. Se eu não fui amada, se eu não tive uma oportunidade de ter nenhuma relação de amor de fato, como eu vou desenvolver meu amor próprio? Você nem entende o significado direito do amor. Só que é diferente de uma dependência, por exemplo, que eu fico na dependência do olhar do outro. Então, eu fico na dependência desse afeto do outro. Não, para eu desenvolver meu amor próprio, eu vou precisar do outro, seja pai, seja... se você não teve dos pais, você vai ter outras relações ao longo da vida. A própria terapia, ela pode substituir, né, essa relação que muitas pessoas não tiveram. E daí, relacionamentos amorosos, obviamente. Uma vez que você se sente amado e se sente valorizado... Porque às vezes é mais fácil valorizar ou amar o outro do que a si mesmo, né? Você ofertar esse amor. Aí sim eu posso falar, olha, acho que, né, eu tô sendo muito hard comigo, acho que eu tô sendo muito dura. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê em todo o nosso contexto histórico, a gente vê muitas crianças negligenciadas, né, que passam a vida sem saber o que é, por exemplo, que é o primeiro amor que a gente recebe é o dos nossos pais. Sim. Como que você trabalha um adulto que realmente não sentiu esse amor? Pois é, né? A psique, ela é bem esperta, assim como a natureza, ela é bem adaptativa. Então, e a gente trabalha, né? A gente é um ser simbólico, é um ser de linguagem. Então, a gente entende, processa informações por sentido, por significado. Então, por mais que eu não tenha tido um pai e uma mãe, eu vou ter tido um cuidador. Então, o fato de uma pessoa ter tido um cuidador, claro que vai ser muito diferente. Se você tiver uma mãe ali que teve você e cuidou, vai ser diferente, vai. Mas só o fato de você ter cuidadores ao longo da vida, então, né, professores na creche, ou depois mais velhos mentores, meninos que têm treinadores de futebol, de alguma coisa. Então, você vai encontrar ao longo da sua vida relações, o próprio terapeuta, que vai criar um laço com você, um vínculo. Então, só a partir de um vínculo que eu me sinto importante, ou eu tô ali, né, numa relação que vai dispor de afeto de fato, seja ele bom ou ruim, né? Mas essa relação de amor pode ser construída. Então, e claro que quanto menos Claro não, né? Mas na psicanálise, por exemplo, lacaniana, ou mesmo na psicologia, você entende que quando você não teve esse amor de mãe e pai, quanto menos você tem, mais psicótico você vai ser, né? Mais desconectado da vida, de si mesmo, você vai ser. E quando você é amado, você tá mais à vontade no mundo, né? Me parece. Faz sentido. E tem algum momento que nós podemos dizer, agora eu me amo
totalmente? Existe esse momento ou não? Pois é, né? Bom, se a gente pensar pelo viés da própria psicanálise, psicologia analítica, nós somos um eu inacabado, sempre. Né? Então, a gente sempre está no vir a ser, no se tornar. Então, eu creio que o amor também vai acompanhar isso, de alguma forma. Dá para se amar muito mais do que antes? Sim. Mas eu acho que ele é um processo, né? Ele depende de uma ação, de uma dedicação. Então, você vai ter altos e baixos. Então, eu acho que não vai ter algo assim... Eu acho que ele pode ir embora e voltar, sabe? Aquela coisa. Não é algo acabado. Agora eu quero fazer uma pergunta que a gente já estava aqui querendo saber há muito tempo. Que você atende em português e inglês, porque você é intérprete, correto? Sim. Então eu quero que você me explique um pouco sobre essa dinâmica de atender casais. Eu sei que você já comentou algumas coisas aqui pra gente nos bastidores, que você já atendeu. Então fala um pouquinho pra gente como que é esse atendimento que você faz, né? Em inglês, por exemplo. Sim, pois é. Como eu mencionei, minha formação foi em letras, e principalmente em língua inglesa. Eu já queria falar muito bem uma língua, tal, me especializei e dei aula há muitos anos. E atendendo, na época que eu estava em transição de carreira, então eu dava aula de inglês, aí a minha aluna falava assim, eu também quero terapia, e ela ia para os Estados Unidos, e aí ela pediu, eu dava aula de inglês e terapia para ela, e ela foi para os Estados Unidos, aí lá ela começou a namorar, e ela falou assim, você precisa atender meu namorado. Então foi acontecendo. Aí eu atendi o namorado dela, depois veio outros, e outros, e outros, e daí essas meninas casaram, e daí veio casais. Mas assim... Eu confesso que eu nunca realmente estudei como que e eu até tenho a curiosidade de procurar trabalhos que falem sobre esse atendimento em outra língua, mas eu digo que o meu acesso ao estrangeiro, né, ou seja, o paciente estrangeiro, ele sempre se dá por uma ligação ao brasileiro. Então, são homens ou que têm namoradas, ou casados, né, ou mulheres casadas com brasileiro. Então, sempre tem uma ligação ali com a nossa cultura, com a nossa língua, que me leva a atender. Por enquanto, sim, só me veio o paciente assim, que tem uma ligação de alguma forma, apesar de, às vezes, eu atender eles individualmente. O casal, e daí vem a sua curiosidade que a gente estava falando. Exatamente. As pessoas se casam sem falar a mesma língua. Gente, como que isso é possível, né? Sim. Você vê como o amor é complexo, né? Você não precisa falar a mesma língua. Falando a mesma língua, a gente já tem problema. Imagina a gente interpretar tudo errado, amiga. Já dá muito ruim. Imagina língua. Mas se eu te disser que as queixas e os problemas na terapia de casal são menos por conta da dificuldade de língua e mais por questões afetivas, de fato. Mas sim, eles casam com pessoas que não falam. Então, eu tenho pacientes que falam... por exemplo, a moça não fala, né? A esposa não fala inglês bem, mas está aprendendo. O cara também risca no português e não fala. E bom, daí... que pode xingar, né? Gente... Eu já pensei nisso, né? Daí não me pergunta, eu nunca realmente perguntei assim na intimidade como eles realmente fazem. Gente, mas como que é a comunicação? É por sinais? É por apontamento das coisas? É muito estranho, né? Eu gosto de falar muito, gente. Nossa, eu não ia ser feliz. Eu realmente não ia. Então, mas aí entra a tecnologia, né? Porque você tem o tradutor. Pra você ter noção, eu tive um casal que veio recentemente, que o cara tava com um fone de ouvido já traduzindo pra ele. Ele falou, não, pode fazer em português. Porque daí... Só que ela não falava inglês. Então, quando eu falava inglês com ele, aí eu já falava português. Daí eu tinha que falar inglês com ele. E daí eu tinha que traduzir pra ela. Mas quando eu falava português com ela ou ela falava, ele traduzia. Só que havia vários equívocos, né? Então, porque a tecnologia a tradução tá ótima, ela tá muito boa. Mas ainda assim... tem equívocos. Nos nossos termos que a gente usa aqui no Brasil, usa muito específicos. Eu imagino que lá também, né? Figuras de linguagem. Não, mas igual o Brasil, não a gente, tem. A nossa gama de palavrões, assim, não existe não igual. Não só palavrões, mas os nossos termos, sabe? É coisa que, assim... Tipo, o termo sem pé nem cabeça. O que você vai falar isso num tradutor? O cara vai ficar tipo assim, o que ela tá falando? Não tem pé, não tem cabeça? Pois é, olha. Mas vários... aí é o amor. Então, eu acho que são fases de encantamento. A pessoa tá no encantamento ali, que ela... Mas aí é a tradução. Aí você vê um esforço ali de cada parte de tentar aprender a língua e tal. Mas eles usam a tecnologia, é impressionante. E existe muito conflito cultural? Porque são
duas culturas completamente Eu ia diferentes. perguntar isso, porque o que falam muito é que estrangeiro costuma ser mais frio que que é brasileiro, ou que brasileiro, enfim, né? É que a gente é muito, muito caloroso. Que às vezes é ótimo e às vezes é um problema. explosivo também. Eu acho que deve acontecer, né? Mas aí eu já vou aproveitar e te perguntar dessas Sim. questões dos padrões se repetem nos atendimentos. Acho que você já pode ligar Tá. uma coisa na outra. Sim, bom, geralmente os casais eles vêm com uma queixa assim de expectativas diferentes. Então, assim, independente de falar a mesma língua ou uma língua diferente, cada um vem com uma expectativa do que é o relacionamento e não tá conseguindo se enxergar ali dentro. Isso é muito comum, porque quando você se apaixona por uma parte sua que você vê no outro, na verdade. Você não... demora um tempo dessa relação, desse vínculo, até você enxergar ou acessar o outro. Então, eu costumo mostrar, né, você falando em padrões, essa dinâmica entre os casais, eu falo assim, bom, um fator que precisa desenvolver está mais exagerado no outro. Né? Então, se um é mais expansivo, mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Então, um tem o que falta no outro, de certa forma. Se a gente for procurar isso, sempre acha. E daí, um vem aprender com o outro a desenvolver aquilo que está subdesenvolvido em si mesmo. Falta, digamos. A falta, exatamente. Só que vem cheio de expectativas, cheio de necessidades. E né, do que mais se repete, assim, é não se sentir escutado, né? A pessoa não se sente escutada na relação, não se sente vista. Só fazer uma piada. Mas como é que vai escutar? Escutando em outra língua. Desculpa. Não sei. Nem no português estão ouvindo a gente direito, Imagina né? em inglês. Os boys. Mas as diferenças culturais, elas afetam, sim. Mas, por incrível que pareça, são as demandas emocionais que, assim, ali humanas, porque no fundo todo mundo é humano. Então você tá lidando com pessoas de diferentes culturas, né, que vêm de padrões totalmente diferentes, mas humano, ele tem muita similaridade. Então, a maior queixa, que vai dar mais problema, vão ser as demandas afetivas, mas as diferenças culturais, elas pesam, sim. E dessas demandas emocionais, qual que é a que você já viu, assim, que é o grande... que muitos casais têm? Essa diferença de expectativa e essa necessidade de ser visto. As pessoas não se sentem vistas, não são escutadas. Então, elas... E assim, e a expectativa que cada um tem, então o outro escuta e acha que tem que resolver a vida do outro. E fala assim, não, às vezes ele só quer reclamar, ele só quer poder dizer, ele só quer poder compartilhar ali o sofrimento e ser acolhido. Sim. Mas se vem de padrões culturais, por exemplo, diferentes, então tem a questão do toque, que é diferente. Então, assim, a sessão às vezes acaba sendo ali um grande esclarecimento. Eu me torno professora. Porque a gente é caloroso, né? Aí você vai para um ambiente onde culturalmente as pessoas são mais frias, eu imagino que deve ter uma queixa. Sim. Sim. Claro que a pessoa já vai, né? A pessoa é adulta, ela já vai meio ciente de que ela tem que se adaptar. Mas na prática, ela vai dentro de um apaixonamento, de uma ideia. Quando ela vive aquilo na prática, ela é confrontada o tempo inteiro com frustrações. E daí ela vai projetar, ela vai dizer... não era assim, eu não esperava que fosse assim, porque eu tô com essa dificuldade. E daí, para você ir conversando e trazendo para a pessoa essa adaptação e... assim, então, mas qual é a sua contribuição, né? Como você pode, então, contribuir para que isso diminua um pouco, ou fique melhor? Eu tô lembrando muito daquela série, eu esqueci o nome, mas é uma série que pessoas de outros países, elas... culturas diferentes... tentam, naquele namoro à distância. 20 dias para 90 dias para casar. 90 dias para casar. Gente, o que adora. é aquilo? Nunca vi. É Você nunca- reality? Nossa, é reality. Não, eu não assisto. você tem que Eu não assistir. assisto reality. Não, mas você tem que assistir. A esse você tem que assistir. Eu tô sendo Você vai intimada, surtar, meu Deus. você vai surtar. Eu vou porque perder a paciência, eu vou ficar ansiosa, vou ficar irritada. É absurdo absurdo. as coisas Eu que não vou acontecem. assistir. Se for tirar, Mas são de legítimas. alinhar os meus chakras, eu não assisto. Eu duvido, eu falo assim, gente, será que isso aqui é verdade? Não é possível. É tipo um caso de família, só que melhorado.
Gringo. Não é. É um caso de família. Se melhorado ou piorado. Assim, É mais polêmico. É que você acompanha o dia a dia da pessoa. É um Big Brother, Big casos Brother de da vida família. E aí a pessoa que chega lá, tipo, a família, a cultura completamente diferente do outro. E aí a pessoa, tipo, eu fui com a roupa errada. E aí começa todo aquele. Meu Deus, Teve episódio que a pessoa não contou pros pais que ela ia casar, entende? Aí vem a pessoa estrangeira tipo, e a família não sabe receber. Mas tem o reality daqui. Você é quase expulso da casa dos seus sogros e eles não tá sabendo de nada. Não sabia, gente, que babado. É babado. Tinha esquecido completamente o nome. Tinha um reality aqui no Brasil que era sobre troca de esposas, eu Mas não acho. chega nem nos pés desse, Que aquilo né? eu achava muito acho. tenso também, gente. A mulher. E aí, realmente, você vai pra uma rotina diferente, uma cultura completamente troca de diferente. família, sim. Sim. Tem olhados com a sogra. Tem... Qual é outro de casar? Ah, não, aquele que as pessoas vão casar, elas vão pro reality pra casar? Sim, também. Mas pra mim o melhor é 90 dias pra cá. Gente, Não, esse é bizarro. É que esse acompanha a vida dos estrangeiros. E depois eles se juntam num programa ao vivo pra discutir o porquê que um mentiu, o porquê que... É um caso de família, não é? Mas pra você ver como cada realidade é de um jeito. E não é só porque a diferença cultural, ela vai exagerar isso, exacerbar essas diferenças. Mas é muito comum entrar no relacionamento cada um com uma realidade, com uma expectativa. Vem de de uma origem diferente e aquilo é um choque pra você se adaptar. É difícil, né? E aí, mudando um pouco de assunto agora, eu queria falar, porque eu acabei pulando aqui uma pergunta, sobre sonhos, interpretação dos sonhos. É o que você faz também, né? E vamos desmistificar um pouquinho sobre a interpretação dos sonhos? Porque eu lembro da minha mãe, quando ela falava assim, se você sonhou com jacaré, isso e aquilo que vai acontecer. Se você sonhou com dinheiro… O que seria a interpretação dos sonhos, né, pra Jung ou pra psicanálise? Não sei se a gente pode usar esse termo pra Freud. Sim. Bom, eu sou encantada com sonhos, porque imagina, você vai dormir, você tem ali uma série, uma telinha, um vídeo, né, um filme passando por você, você acorda e vai seguir sua vida como se nada tivesse acontecendo. Então, né, a nossa cultura, ela não valoriza muito mesmo o sonho. Mas tem algo acontecendo. Eu falo que na terapia, ele é o exame que a gente tem. Como a gente não tem como acessar, né, os sintomas e de outra forma que não seja pela fala, pela conversa, os sonhos é uma maneira de você saber um pouco de como que tá o inconsciente, como tá as emoções ali, o que não tá sendo dito ou percebido. Então, Então, Freud começou, né, com a questão da interpretação dos sonhos, e o Jung trabalha isso através dos símbolos. E daí, os símbolos, eles são representações e têm sentidos que são mais universais. É diferente daquele que a gente aprendeu, que tem o livrinho dos sonhos. Ou Minha mãe fazia muito isso. Um símbolo. Um símbolo geral. Então, você sonhou com cobra, é traição. Você vai ser traído. Cuidado, você tá rodeado de serpente. O que é isso? Isso é você fixar você fixar um sentido no símbolo. Só que símbolos são dinâmicos, eles são fluidos. E a experiência pessoal do sonhador, ela conta. Então, eu não consigo analisar um sonho ou interpretar um sonho assim, desconexo, sem saber nada da história da pessoa. Vai ser muito redutivo. Claro que tem alguns padrões. Então, a gente sabe que a água são emoções, né? Então, tem alguns que você já vai se acostumando. Mas tem que estar ligado ao contexto pessoal. Por isso que faz sentido dentro da análise. Dentro da análise, é isso que eu ia te perguntar. Por quê? Porque assim, não sei, tá? Se vai caber aqui. Mas, por exemplo, vamos falar de cobra. Se eu tenho medo de cobra. Então, isso já é um ponto que a gente analisa. Sim. Se a pessoa gosta, se ela tem cobras de estimação na casa dela. É uma outra análise que você vai fazer. Eu imagino que seja assim. Porque, por exemplo, cobra, ela tem um simbolismo muito vasto. Se a gente for pegar só o simbolismo dela, então ela representa a consciência, mas ela também pode representar perigo, ela também pode representar o feminino, o masculino, né? Ela tá naqueles símbolos do médico, do psicólogo, né? Nos brasões. E tem… a gente pega, então, esses símbolos que são atribuídos à cobra e pega a sua relação com a cobra. Então, você vai perguntar, mas como que é pra você? Você fala, eu morro de medo, eu não gosto. Então, a sua relação com aquele animal, com aquela imagem,
ela é relevante. Então, já tem uma relutância sua em relação àquilo. E daí você combina uma coisa com a outra. Você fala assim, tá. Então ela é bem singular, Então, se eu levo em conta aquilo que você acha, e às vezes é só compensatório e tal. Fala, porque você viu, ficou impressionada com medo. Você, às vezes, não tem, né? Não tem que interpretar. A gente não tem que interpretar tudo. Freud dizia, às vezes, um charuto é só um charuto. Vou ter que falar isso pro Alex, porque o Alex adora interpretar sonho. Adora. Dá, mas só que o sonho, ele é eu falo aqui, não é uma névoa, ele é uma nuvem ali. Você é importante já anotar porque você acaba esquecendo, né? Ele se esvai. Verdade. Mas então ter assim um diário de sonho é muito legal. É um trabalho muito de conexão com si mesmo, né? Muito importante. Mas dá para interpretar? Daria para interpretar, mas a gente precisa? Não precisa, né? Às vezes é só ali uma limpeza do HD ou só um compensatório para a gente processar as emoções que a gente não processou acordado. Ah, entendi. Só para falar um adendo aqui, eu tenho uma questão com os sonhos. Sempre tive. Eu sonhar e geralmente acontece. Então eu sonho. Sonhos premonitórios. São possíveis. É certeza, assim. Não, é verdade. Um dia ela sonhou que a gente ia conta. palestrar e a gente palestrou. Eu sonho, Então você antecipa. pode demorar ou não. Às vezes não demora. Às vezes é no dia seguinte já. E desde muito nova isso. Desde os meus 7 anos. O primeiro sonho que eu tive foi com 7 anos. Que foi o falecimento do meu avô. Então eu sonhei na madrugada em que ele estava indo. Eu já estava sonhando. Eu sonhei 7 vezes o mesmo sonho. Não me esqueço disso. Então, se ele é repetitivo, é porque é pra você eu prestar atenção nele. É o mesmo sonho, assim, sem tirarem por nada. Foi exatamente o mesmo sonho. E aí eu lembro que esse sonho, assim, assustou todo mundo da minha família. Porque eu acordei, todo mundo em casa pra contar. E aí o telefone tocou e era realmente aquilo que eu tava, né? Patrícia. Então, são sonhos premonitórios. Então, é algo que eu não gosto de sonhar. Eu não gosto. Ah, tá vendo? Na literatura, eles falam que os sonhos premonitórios são menos comuns, mas é muito, né? Eu acho bizarro. Eu não gosto. E é isso. Então, mas Porque, né? Receba o dom que você tem. É um dom e, assim, é uma intuição que se manifesta ali pelo seu inconsciente. E a minha mãe é do mesmo jeito. Tanto que a minha mãe, quando sonha, eu já falo, nem me conta. Não me conta, não. Fica aí, pra senhora. Eu falo que, principalmente mulheres, né? Eu falo, não, assim, mulheres, assim, pessoas com útero, a gente tá necessariamente mais conectado com o inconsciente. Então, aquela sabedoria que não é o conhecimento, não é o que você estudou, é um saber, sabe? Aquele saber da avó e tal, ancestral. A gente tem um saber que vem pela intuição, que vem de vários modos. E saber demais, tem uma acho que é da Clarissa Spíncola Estes, que eu sabe o livro Mulheres Correm com os Lobos? Mas não é desse livro, é alguma coisa. Ela fala, não, é nesse livro. Ela fala, saber demais envelhece cedo. Porque Então, é verdade. a gente não gosta de saber. Não é que não gosta, mas também. Também não quero saber demais. A tanto. intuição é uma coisa que fardo. acaba virando um fardo, né? Porque às vezes são coisas que as pessoas não percebem, mas que você sente que tem algo ali que... Mas assim, lembre-se, o poder é seu. Então você tem que se perguntar, por que eu tenho acesso a isso? Por que eu tô sabendo disso? E você pode decidir o que fazer com isso. Você pode guardar pra você, você pode usar isso. Eu entro em colapso toda vez. É o problema. Eu assisti esse episódio que vocês fizeram aqui com a Joy, né? Sobre o poder. Eu achei maravilhoso, porque ela desmistifica, ela fala assim que o poder não necessariamente ela é negativo, a manipulação. Então é isso. A gente tem medo do poder, porque a gente tem medo daquilo que a gente vai fazer com o poder. Só que assim, Iva, isso é um poder que você tem, é um dom. Então, mas eu não sonho quando eu quero. Então, isso aqui é um problema. Às vezes você pode aprender a desenvolver algo E aí. eu falei esses dias, Pra você inclusive, falei, decidir. nossa, faz tempo que eu não sonho, não podia sonhar com uma coisa boa que vai acontecer. Oh, meu Deus, ele tava falando com Deus. Não espero. Às vezes vem E que daí é o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, alguns sonhos, eles não são pessoais. Alguns sonhos, eles são do coletivo. Então, por exemplo, na pandemia, existe até análise de bancos de sonhos que as pessoas estavam tendo sonhos parecidos. Então, sonhos com tsunami, tsunami são informações do inconsciente que estão emergindo para a consciência. Simpson.
Então a gente pode ter sonho O coletivo. diretor do Simpsons deve saber tudo. Aquele cara é meio É verdade. Ele deve gente. sonhar. Não. Vocês já viram Não, o episódio do... A intuição dele é esquisito. ótima, ele tá lendo. Não, aquele ali é muito. É detalhe. Gente. É loucura. Se a gente for entrando nisso aí, a gente vai... Mas Não, longe, gente, eu já você vou aprender, começar a se colocar você a teoria da aprender a perder. conspiração aqui. Ai, adoro. Mas você aprender a perder medo. Você sabia que tem uma frase do Jung famosa que é: onde está o seu medo, está a sua tarefa. Então, aquilo que a gente acha que tem mais medo é aquilo que a gente tem que... que provavelmente é onde a gente mais vai ter sucesso e mais vai se dar bem. Eu tenho muito medo de lidar com as minhas emoções. Sempre tive medo das minhas emoções. E olha, trabalho com as emoções. Mas isso é muito real, né? É incrível, é verdade, Exatamente. faz muito sentido. E agora, caminhando já pra encerrar, infelizmente, porque eu queria... gente, tanta pergunta ainda pra fazer, mulher. Eu amei. Nossa, foi muito gostoso. Ai, muito legal. De verdade. Eu queria que você falasse como que a gente acha a Samara nas redes sociais. E deixa um recadinho aí pra quem tá precisando encontrar consigo mesma, encarar os seus medos, né? Encarar essa pessoa de verdade, quem você é. Sim. Bom, hoje na internet eu tô num site que chama samararodrigues.com, que é onde os casais, né, fora do Brasil também me encontram, ou por indicação. E eu tenho o Instagram, que é a Samara Rodrigues Psi, que lá eu coloco conteúdos que aparecem, assim, muitas vezes nas sessões de análise. Então, tem a Natália que me ajuda com os conteúdos. E a gente senta e fala assim, olha, teve esses temas, né? Eu trabalhei esses temas na semana e tudo. Apareceram essas questões. Então, a gente coloca lá rios e carrosséis e reflexões para instigar, né? Trazer informações sobre... assuntos pertinentes ali do processo de terapia, de análise. Então, assim, se você está em dúvida se você faz terapia, se você começa um processo de análise, se dê essa chance, tente, né? Porque é a pessoa que tem que querer, de fato. Mas pode ser bem transformador. Assustador, mas bem transformador. Tem que ser mesmo. E eu tenho certeza que é muito bom. De verdade, a gente tem que se conhecer mais pra até lidar com todos os nossos fantasmas que a gente tem, né? Sim. Muito obrigada, Samara. Foi um eu que prazer. agradeço, Foi um prazer de Vocês verdade. deixam tudo muito leve. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Foi um prazer imenso. E se deixasse, a gente teria aqui conversa para 2, 3 horas, porque a gente é curiosa. A gente quer saber de tudo. E a gente novamente saindo daqui achando que precisa de terapia. Ah, eu sempre. Gente. Se eu pudesse, eu fazia todas as terapias. Eu acho... Não, quando eu fazia, eu achava um lugar de privilégio. Você fala assim, eu tenho ali um momentinho pra mim, que eu vou ter que falar. Que eu vou reclamar, a pessoa não vai me julgar. Ela tá disposta a me ouvir. Ela tá disposta... Exatamente, não vai me julgar. Porque é um espaço pra isso mesmo. Não tem... Pra ser você. Porque quem julga é a gente, né? Mas Verdade. É verdade. A gente Eu falo que a gente aqui tem as nossas sessões de terapia todo dia. todo episódio a muito gente bom, muito aprende bom. um pouquinho. Falar, a vida em si é uma grande terapia. É muito né? gostoso. Que a gente aprende muito. Mas a gente tem aquele espacinho ali pra olhar pros quartinhos Não, é escondidos. São ótimos. Fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada. Então é isso. Ponto de entrevista vai ficando por aqui. Mas o autoconhecimento aí, o mergulho em si mesmo, a gente vai continuando, né? Nessa trajetória, não é, Andréa? Sempre. Sigam as redes sociais do Ponto de Entrevista, por favor. Nos ajude nessa missão aí. Instagram, TikTok, YouTube aqui, né? Se você não começou a seguir, já começa. Já. Spotify. Já compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso aqui. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de terapia hoje em dia. Tá todo mundo precisando. Encaminha, compartilha com um amigo, compartilha com a mãe, com um vizinho, com todo mundo. E é isso, né, Andréa? É isso aí, gente. Beijinho, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.